Então, bom dia a todos. Eu me chamo Halisson, sou fellow em insuficiência cardíaca, dispositivo de assistência e transplante no Instituto do Coração, aqui da USP. E, primeiro, eu queria agradecer a doutora Cláudia Bernotti pela oportunidade de falar um pouco de dispositivo e o doutor Bruno Biselli pela orientação. Bom, antes de começar a falar um pouco sobre o dispositivo, fazer uma retrospectiva, né, da evolução dos dispositivos. Então, na década de 60 e 80, a gente começou a ter uma melhor compreensão da fisiopatologia da IC, e com isso, medicações que mudaram a sobrevida aí da IC crônica, né, e consequentemente um aumento na incidência de IC avançada, hospitalizações e mortalidade, e consequentemente o aumento dos custos. E com isso, começaram-se a pensar em estratégias para IC avançada. Dentro delas, há o transplante cardíaco, né, com o surgimento aí da ciclosporina na década de 80, com melhor captação dos órgãos, preservação do enxerto, né, até mesmo começando aí com o xenotransplante, inicialmente entre espécies diferentes. Até que em 1995 a gente teve o primeiro dispositivo aprovado nos Estados Unidos, pela FDA como ponte, para o transplante, né, como estratégia inicial. E, começaram a se avaliar, a projeção da prevalência da insuficiência cardíaca pelos próximos 20 anos, né, chegando aí aproximadamente 3,5, 4% da população dos Estados Unidos. E o transplante não evoluiu como a gente gostaria, né, aumentando muito a fila do transplante nos Estados Unidos. Aqui é o nosso último relatório aqui da nossa Revista Brasileira de Transplante, em 2023, no penúltimo trimestre, que tinha uma projeção em 2023 de mais ou menos 420 transplantes de coração. Bom, o xenotransplante, ano passado a gente teve o primeiro de um coração geneticamente modificado de um suíno para um humano, né, que foi um paciente nos Estados Unidos de 57 anos que sobreviveu 60 dias, né, com falência do órgão e algumas complicações do pós-operatório, diferente da nossa rejeição de um coração humano para outro humano. E com a tecnologia avançando, a gente também teve melhorias, né, no nosso dispositivo, que inicialmente pesava em torno de 1,1 kg, então era um dispositivo bem grande, até o que a gente tem hoje, que pesa em torno de 100 gramas. Esse é um vídeo interativo, para vocês entenderem como que é implantado o dispositivo. Então, a cânula de entrada, ela é implantada no ápice do ventrículo esquerdo, tá projetada, alinhada ali com a válvula mitral, com o fluxo da válvula mitral, e de uma forma o sangue ele é sugado e injetado diretamente na aorta ascendente de uma forma centrífuga, tá? Através de levitação magnética. Essa é a nossa última geração dos dispositivos, que atualmente só temos um dispositivo disponível no Brasil, nos Estados Unidos, que é fabricado pela Abbott. Então, só para vocês, aí o sangue é sugado ali do ventrículo esquerdo. Aqui a gente tem um cabo interno ao paciente, que a gente chama de driveline, e o cabo modular, que fica externamente ao paciente, conectado ao sistema controlador. Então, essa é como o nosso paciente anda por aí, né, com um sistema controlador e 2 baterias ali, além das baterias reserva. Então, com isso também, com o passar do tempo, a gente teve alguns trials que mostraram o dispositivo, que consagraram os dispositivos como terapia de destino, até o nosso último trial, do momento 3, que consagrou aí o HeartMate 3 no mercado. E em 2010, pela primeira vez nos Estados Unidos, a gente teve mais implante dispositivo do que transplante, tá? Então a gente em 2010 ultrapassou o número de dispositivos. E esse relatório é bem interessante, publicado em 2023, que fez um levantamento dos 10 anos nos Estados Unidos, do total de 29.143 dispositivos, sendo desses 27.314 isoladamente ao ventrículo esquerdo, tá? E inicialmente era um fluxo axial,
e hoje a maior parte de fluxo centrífugo com levitação magnética, tá. E pela primeira vez nos últimos 5 anos, numa era de 5 anos, de 2017 a 2021, a gente teve uma média de sobrevida de 5 anos, maior que 50% dos pacientes, tá. E no Brasil, a nossa realidade, de 2010 a 2022, é muito aquém dos Estados Unidos. A gente teve apenas cerca de 80 dispositivos de longa permanência, principalmente pela questão de custo. Aqui no Brasil ainda é uma limitação importante. E um terço desses dispositivos aqui no Brasil já são de fluxo centrífugo nos últimos 4 anos. Então, com o passar do tempo, a gente teve hoje praticamente 90%, mais de 90% dos dispositivos implantados são de levitação magnética. E por que falar de dispositivo, né? Sempre importante, acho que esse é um slide que eu sempre gosto de colocar nas apresentações, porque apesar de todo o avanço que a gente teve na terapia da IC, hoje com o Quarteto Fantástico, a gente estima-se que mais de 60 milhões de pessoas ao redor do mundo têm insuficiência cardíaca. Aproximadamente 50% dos pacientes diagnosticados com IC morrerão dentro dos primeiros 5 anos, e a IC é a principal causa de internação hoje nos pacientes acima de 65 anos. Além das taxas de readmissão após a alta, que chegam a 30% nos primeiros 60, 90 dias, e quase um terço dos pacientes morrerão após o primeiro ano da internação, após uma internação. Tá? Então, essa é a figura clássica, né, que a gente vê a evolução da IC. Então, apesar do aumento da sobrefeita da IC crônica, a gente sabe que quando o paciente entra numa cascata de descompensações, a mortalidade anual ela chega a quase 40%. Tá? E quando entra em choque cardiogênico, essa mortalidade chega a quase 90%. Então, a gente hoje traça estratégias para poder reverter esse paciente, resgatar esse paciente para dar mais qualidade de vida e aumentar a sobrevida. E pensando no dispositivo, a gente tem algumas estratégias, né? Então, um paciente que é candidato ao transplante, né, seria também uma boa estratégia com o dispositivo, né, principalmente naqueles pacientes que têm uma expectativa de tempo prolongado na fila do transplante, né, como uma ponte para o transplante. Aquele paciente que é um potencial candidato, mas que por algum motivo, seja porque está em tratamento de alguma neoplasia, ou seja, porque tem um grau de hipertensão pulmonar que precisa de tempo para poder resgatar, a gente sabe que o dispositivo é uma boa estratégia. E o paciente que não é candidato ao transplante, seja por uma idade mais avançada, seja por um grau de hipertensão pulmonar muito elevado, né, seja o paciente de neoplasia ou a própria recusa do transplante, e pelo grau de sensibilização imunológica elevado, né. E isso mudou também nos Estados Unidos com o passar do tempo, né. Inicialmente a gente tinha uma estratégia mais como ponte para transplante, né, principalmente porque nos Estados Unidos, a alocação do transplante mudou a partir de 2018, então os pacientes que recebiam dispositivos de longa permanência, eles perderam a priorização. Então, e aí lá passou-se a indicar mais o dispositivo de curta duração como uma forma de resgatar esse paciente e ele ser priorizado para o transplante. Então, mais uma vez aqui a gente pensando naquele paciente que tem IMC elevado, que tem um tipo sanguíneo às vezes até mais comum, mas que por isso tem um tempo de espera de 6, 9 meses, né, correndo risco de altas taxas de complicações e mortalidade intra-hospitalar elevada. O paciente que também tem uma sensibilização imunológica alta, que possivelmente seria difícil arranjar, né, seria mais difícil arranjar um doador compatível, mas sempre lembrando também que é um procedimento que tem suas complicações intrínsecas, né, e a própria questão do risco, benefício e custo também, que a gente sabe que hoje é uma limitação importante no Brasil. Em relação à hipertensão pulmonar, né, aqueles pacientes que, apesar de uma vasodilatação importante, uma vasodilatação pulmonar, né, durante o exame, o Swan-Ganz, a gente vê que esse paciente tem realmente já um grau de remodelamento pulmonar irreversível. Então, com uma PSAP muito elevada, com gradientes elevados transpulmonado, o GDP, o gradiente diastólico pulmonar, e mesmo assim mantendo uma resistência vascular pulmonar muito elevada. Então, esses pacientes, né, temos muitos estudos que mostram para a gente que esse paciente tem um aumento de mortalidade precoce e aumento de mortalidade a longo prazo, né, e muitas vezes são contraindicados ao transplante. E nós temos uma publicação aqui, que foi organizada pelo Dr. Bruno Bizelli, que mostrou que após o implante de dispositivo,
A gente conseguiu evidenciar uma queda importante da pressão sistólica da artéria pulmonar, tá. Então, com 280 dias, a gente já tinha praticamente uma normalização aí da pressão sistólica da pulmonar. Isso é consistente com a literatura internacional, então a gente vê que a RVP, tanto pré-implante do dispositivo quanto depois, a gente vê uma boa melhora aí desses parâmetros, tanto do gradiente transpulmonar quanto da pressão arterial média, tá, da pulmonar média. Também tem um estudo aqui brasileiro, coordenado pelo Hospital Sírio-Libanês, que mostrou que essa queda da pressão arterial pulmonar, ela é bem precoce. Nos primeiros 30 dias, você já tem um bom resultado. E em relação à qualidade de vida, né, nos pacientes idosos, tem um relatório que foi feito também nos Estados Unidos, que mostrou que os pacientes acima de 75 anos também são pacientes que se beneficiam, principalmente em relação à rehospitalização, principalmente após os 3 meses do implante, tá? Então, em relação à sensibilização imunológica, que é outro ponto que a gente tem, às vezes com pacientes muito jovens, que tem um aumento do tempo de espera em fila, um aumento do risco de rejeição, né, no pós-transplante. E as nossas estratégias hoje de dessensibilização desses pacientes que, na maioria das vezes, têm resultados controversos e um elevado custo, tá. Então, seria uma forma de a gente aumentar a sobrevida desses pacientes jovens, deshospitalizar, né, e dar um tempo aí para a gente conseguir um doador compatível. E quando implantar um dispositivo, né? Essa eu acho que é a tarefa mais difícil, né, por isso que eu acho que a importância do especialista da IC, né, ter crescido bastante aí na última década, principalmente para poder identificar esse paciente, né. Então é o paciente que que está ali no NIRA 3, que muitas vezes é o Intermax 4, que é aquele frequent flyer, que é o paciente que vai muito no pronto-socorro, recebe seu diurético, recebe alta, às vezes fica 1, 2, 3 dias ali com inotrópico, melhora a função renal e é liberado para casa. Muitas vezes, esse paciente já está no Intermax 4, precisa de uma atenção, precisa de um especialista em IC. E, então, com o tempo, né, a gente vê que basicamente 71% dos pacientes que receberam o dispositivo, eles estão no Intermax 2 e 3, tá? Eh Houve uma uma queda importante no Intermax 1, porque muitas pessoas ainda veem o dispositivo como uma forma de resgatar esse paciente. Então, principalmente quando teve a mudança nos Estados Unidos da alocação para o transplante em 2018, teve uma queda importante do Intermax 1, né. Então, nesses pacientes a gente tem usado de outras estratégias para poder resgatar o paciente, principalmente dos dispositivos de curta duração, ECMO, Impella. Então, a gente consegue resgatar esse paciente para que ele vá para o transplante ou para o dispositivo melhor, compensado. Então a gente sabe que o Intermax 1 e 2, eles, são fatores independentes para a mortalidade, assim como a diálise, né. E esse é o nosso HeartMate 3 disponível hoje, né, então a bomba do HeartMate 3, o cabo modular que vocês puderam ver no vídeo, aqui é o carregador de baterias, o módulo de força e o monitor. E aqui diante do monitor a gente tem os parâmetros, né, da bomba, então que a gente consegue que o paciente também consegue ter acesso no próprio sistema controlador. E a velocidade da bomba é o único parâmetro que a gente consegue configurar para o paciente, tá? Através de um estudo de rampa, que é feito através de avaliação ecocardiográfica e hemodinâmica. Então, a gente avalia alinhamento do septo, refluxo mitral e aórtico, enquanto o paciente faz o estudo e a gente configura, vai fazendo incrementos aí na velocidade. E a potência da bomba é a quantidade de energia necessária, né, um parâmetro real, então é o parâmetro da bomba, né, a energia necessária para que a bomba funcione, tá? Ela é proporcional ao fluxo e à velocidade, tá? Em relação ao fluxo da bomba, ele é um parâmetro virtual calculado, tá? Então, o fluxo ele é estimado baseado na potência que a bomba precisa para enviar aquela velocidade estimada, configurada. E, a gente sempre tem que ficar atento, principalmente ao índice de pulsatilidade, né, que ele está relacionado à contratilidade do ventrículo esquerdo e pela essa grau de variabilidade aí da potência da bomba, tá, que a gente chama de PI, né. E aí há alguns momentos que
né, são os PIs events, né, que a gente fica sempre de olho, principalmente porque pode demonstrar alguma situação que precisa de um tratamento, né, por exemplo, algumas arritmias e até mesmo a questão de sucção ventricular, mas também pode ser apenas pela tosse, pelo espirro do paciente, né, que necessitou ali de uma mudança abrupta ali no volume do ventrículo esquerdo. E, finalmente, chegamos à otimização clínica do paciente no pré-implante, tá? É importante sempre a gente atentar para o trabalho do ventrículo esquerdo, então, diminuir a resistência vascular pulmonar, melhorar o estado nutricional do paciente, reduzir a congestão hepática. E como que a gente poderia otimizar essas pressões de enchimento? Basicamente, aumentando o débito, através de inotrópicos, balão, prevenir lesões de órgão-alvos, né? Sempre objetivar uma PVC abaixo de 15, minimizar a congestão hepática, para, consequentemente, também minimizar a síndrome cardiorrenal. E sempre tentar também, para que esse paciente vá para um implante sempre com uma resistência vascular pulmonar, para que o ventrículo direito consiga trabalhar bem no pós-operatório, né? E, basicamente, no pós-operatório, ele é semelhante aos de outras cirurgias cardíacas de peito aberto, tá? Eh, né, basicamente, a gente vai ter algumas considerações mais especiais em relação à função, volume de ventrículo, anticoagulação e sangramento, e o monitoramento e o controle da pressão arterial, que vai mudar um pouquinho. Em relação à extubação, né, sempre precoce, aí dentro das primeiras 24 horas, tá? Se o paciente estiver hemodinamicamente estável, neurologicamente intacto, arritmias e sangramentos controlados, tá? E a própria extubação pode melhorar aí o desempenho do ventrículo direito, reduzir o risco de infecção e reduzir o tempo de permanência na UTI, né? E o nosso calcanhar aí de Aquiles é em relação ao anticoagulação e o sangramento, tá? Esses pacientes precisam ficar anticoagulados. Então, eles precisam sempre ser anticoagulados inicialmente com heparina, depois transicionado para Marevan nos primeiros dias, e também introdução do AS também. Então, sempre atentar para sangramento gastrointestinal, eventos tromboembólicos, tá? E o manejo da pressão também, inicialmente é feito com cateter arterial, mas depois, como nem sempre a gente vai ter abertura da válvula aórtica em todos os ciclos, a gente faz uma média usando um Doppler, pode ser na artéria braquial, e o uso do esfigomanômetro. E o tratamento aqui da IC direita, também sempre importante a gente ficar atento, tá? Em relação à disfunção do ventrículo direito, que é uma das principais complicações que nos chamam a atenção aí no pós-operatório, tá? E, para resumir, as complicações após o implante, as principais, né, AVC, insuficiência aórtica, né, pode chegar até 30% nos primeiros 2 anos, disfunção do ventrículo direito, que pode ser aguda ou também com o passar do tempo, em relação à trombose do dispositivo, infecção do driveline, que é uma das complicações tardias que mais limita a sobrevida desses pacientes, em relação ao sangramento gastrointestinal também, que chega a quase 30% de incidência. E, como mensagem final, então, os dispositivos eles se tornaram aí a terapia padrão para pacientes com IC avançada que não são candidatos ao transplante e uma estratégia de ponte útil para aqueles que são elegíveis para o transplante, né? A sobrevida em 5 anos permanece com o dispositivo de longa permanência excede aí 50%. O momento ideal não deve ser postergado para um implante, né? No manejo de PO imediato, tem como foco principal evitar a disfunção do VD, o manejo da anticoagulação e a vigilância de sangramentos, e a melhora da tecnologia visa diminuir as principais complicações na fase tardia, que é o sangramento, trombose e a infecção. Era isso. Será que o pessoal está ouvindo ali? Ou será que alguém quer? Quem que está aí? Fala. Ah, achei que... Alisson, parabéns aí pela apresentação. É, uma dúvida que eu tenho é, do ponto de vista prático, como é que você define o paciente
entre futilidade e não? Ou seja, quando é que aquele paciente que você vai colocar ele em cuidados paliativos e que você vai indicar o dispositivo, já que você contraindicou ou ele é um não candidato ao transplante cardíaco? É, uma boa pergunta, eu acho que eu até chamei os chefes aí que são gabaritados aí, para me ajudar também com as perguntas. Assim, o que que eu enxergo hoje, para aquele paciente que, provavelmente se beneficiaria do dispositivo exatamente para sua pergunta, né, aquele paciente, às vezes, mais idoso, que já tem outras disfunções orgânicas, né. Assim, pela minha experiência, né, que não é muito aí, mas a gente tem acompanhado alguns pacientes, a gente conseguiu lá no INCOR acompanhar esse ano 2 pacientes, 2 pacientes que implantaram o dispositivo no último ano. E, principalmente, eu vejo o paciente que ainda tem um grau de funcionalidade, seja por ter uma cabeça muito boa, por ter um grau de interação com a família, e que você consiga, no pós-dispositivo, reabilitar esse paciente para que ele volte a ter uma interação com a família, volte a ter algum grau de participação aí. Então, acho que esse é o paciente que ainda não está, aquele paciente que não interage também, aquele paciente que talvez, mesmo com você resgatando e conseguindo deshospitalizar esse paciente, ele não consiga mais ter uma qualidade de vida mínima aí para voltar para a sociedade, enfim. Então pelo menos, enxergo nesse paciente que você vai conseguir deshospitalizar e consiga, de alguma forma, dar qualidade de vida, que ele volte a praticar atividades, né, enfim, acho que é mais ou menos isso. Não sei. E uma outra, aproveitando já, em termos de pós-operatório, né? Você falou sangramento, disfunção de VD, e mais no médio e longo prazo, infecção. Qual que é a rotina de prescrição, além das medicações para IC, para os anticoagulantes? Vocês deixam alguma coisa de antibiótico profilático? É só vigilância constante? Qual que é o manejo desse paciente? Então, no pós-operatório imediato é isso mesmo, né, então a gente vai deixar sempre, a questão da anticoagulação, então é algo que a gente tem uma vigilância bem próxima. Em relação à infecção, a gente sempre faz uma vigilância, então tem a profilaxia normal de uma cirurgia, tá, mas a gente, não deixa o antibiótico, sempre tenta, até porque as evidências são bem controversas, então a gente já discutiu bastante, porque esse ano a gente perdeu uma paciente que implantou o dispositivo que evoluiu com uma infecção fúngica, né, e não é rotina nossa fazer profilaxia para infecção fúngica. Se realmente essa paciente talvez se beneficiaria, de algum antifúngico ou até mesmo quando foi identificado inicialmente, se ela se beneficiaria ao longo prazo, né. Então, a infecção realmente é só vigilância. A gente sempre, no pós-tardio, a gente sempre deixa o paciente com tratamento da IC, tá? Porque, visando uma recuperação do ventrículo. Hoje a gente teve o primeiro caso, o pessoal do Sírio-Libanês que conseguiu fazer com que o paciente deixasse de usar o dispositivo, né? Então eles fizeram a interrupção do dispositivo. Então, sempre que possível, a gente mantém o tratamento da IC, né, para recuperar esse ventrículo nativo. E você tinha perguntado mais uma coisa? Antibiótico, vigilância, era isso, né? Acho que basicamente aí a anticoagulação, que é com Marevan e AS. Eu te deixo aqui. É, depois que é feita a implantação do dispositivo, esse paciente, ele é que assim, nunca acompanhei um paciente com esse dispositivo, ele consegue voltar até que ponto às suas atividades normais, ele necessita de cuidados da família com relação ao ponto do implante, como que fica É. o pós-procedimento? O pós, procedimento mais tardio, né, a gente consegue colocar esse paciente em reabilitação, ele volta a fazer atividade física, praticamente uma vida normal, né. Ele não pode fazer imersão a nenhuma tipo de amara, em piscina, enfim. Então ele sempre, quando vai tomar banho, ele faz uma proteção do dispositivo, da entrada ali do dispositivo,
tá? Mas, claro que no começo ele, né, por conta de reabilitação, às vezes já é um paciente muito desnutrido e que vai precisar realmente de um aporte e de uma equipe multidisciplinar, tá? Mas depois, a vida é praticamente normal, né, com cuidado ali sempre com o driveline, que é um dos focos principais aí de infecção. E só mais uma última pergunta, referente até para o pessoal que está assistindo, referente a custo, quanto que fica mais ou menos, você tem ideia de quanto é um Eu dispositivo ou tenho ideia, procedimento? mas eu vou ver se, assim, que eu acredito que seja em torno de 600, 700 mil reais. Mas eu vou convidar aqui o Bruno Bizelli, deixa eu ver se ele está me ouvindo, se ele quiser fazer alguma consideração, e a doutora Silvia também, a Iob, que está aí. Boa tarde, vocês me escutam? Sim, Bruno. Em primeiro lugar, parabéns, o Halisson, pela excelente apresentação aí, conteúdo de alto nível. Boa tarde a todos. E acho que primeiro, acho que é um assunto bem, não é muito a nossa rotina, né, no dia a dia aí de todos os hospitais aí, dispositivo de assistência ventricular de longa permanência. E então acho que é sempre muita novidade aí para todos. E Bruno? Bruno ficou mudo. desculpa, então acabou desativando aqui. Então, o Halisson acabou trazendo aí de forma brilhante aí Bruno ficou mudo de novo. Acho que o Bruno caiu. Doutora Silvia, quer fazer algum comentário? Boa tarde a todos. Agradeço aqui a participação. Queria dar parabéns para a sua aula, a Rally foi muito boa. E primeiro sobre o preço, né? Eu acho que assim está em torno de 600 a 700 mil reais cada dispositivo. É que a gente não faz a conta de quanto custa também um paciente internado com múltiplas internações, né? Se a gente fizesse a longo prazo, a gente tem aí já alguns estudos sobre esse custo, talvez o custo não seja compense, né, em termos é que as operadoras não têm essa visão a longo prazo, elas pensam mais no custo momentâneo e realmente o custo do dispositivo é bem alto. Mas daria em torno de 600, 700 mil reais cada dispositivo, ou aparelho, né, sem contar a cirurgia, a internação hospitalar. Doutora, quer Perdão, falar um caiu pouquinho minha sobre... ligação. Pode falar. Sim, né? Acabou caindo a ligação que me ligaram aqui na hora. Então, parabéns, Alisson, de novo aí. Acho que você conseguiu apresentar aí de forma com alto nível aí toda essa questão do dispositivo, que não é muito a nossa realidade aí. A gente não tem poucos implantes ainda no Brasil, né? Até essa questão de acesso aí acaba sendo algo que limita muito no número de implantes. Aí, como a doutora Silvia falou, o custo é alto e as operadoras nem sempre se acabam pagando isso, né? E eu acho que só dois pontos, né? Só as perguntas do Marcelo, eu queria só complementar as duas perguntas que o Marcelo fez em relação a quando a gente considera palhação ou não, né? O Radis colocou muito bem, né? Essa questão do paciente ter uma condição de voltar, né, para a sociedade, voltar a ser produtivo, tudo, e ter uma qualidade de vida razoável, né, com o dispositivo. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? No nosso meio, acho que a questão do acesso, então quem vai pagar a conta, né? Então isso tem que ser muito bem considerado aí. E o risco do dispositivo, do implante do dispositivo, que a gente tem alguns scores na literatura que a gente consegue determinar o risco do dispositivo, do implante do dispositivo, o risco de mortalidade precoce em um ano, né? Então, quando a gente tem uma dúvida, às vezes, de um paciente muito idoso ou que já tem alguma comorbidade, a gente coloca isso num score para definir aí realmente se vale a pena ir em frente com essa ideia ou não, né? Então, além dessa questão que o Radisson colocou, acho que importante a gente lembrar a questão do acesso, quem vai pagar a conta e o risco do procedimento. Não adianta eu colocar num paciente que vai ter um alto risco de evento no curto prazo e ter um investimento extremamente alto aí. Então, provavelmente eu vou estar sendo fútil no meu tratamento, né? E em relação ao pós-operatório, que o Marcelo perguntou também, antibiótico terapia acaba sendo algo institucional, né? Como o Alisson colocou e levantou um ponto muito importante aí, a questão de infecção fúngica. Então, hoje, recentemente, a gente teve uma discussão sobre isso
no Encore, e acho que 40% dos centros nos Estados Unidos estão fazendo profilaxia fúngica no perioperatório, então parece que não é só um problema nosso aqui, e algo que a gente deve considerar, né? E a maior preocupação no pós-operatório é a disfunção do ventrículo direito, né? Então, normalmente esses pacientes saem com inotrópico, com dobutamina, eventualmente com milrinone, com óxido nítrico, para tentar diminuir aí o risco de disfunção do ventrículo direito pós-implante do dispositivo à esquerda. Então, acho que esse é um ponto importante. A gente objetiva aí manter uma pressão média por volta de 70, 75, né? Não muito hipertenso, também não muito hipotenso, e sempre vigiando aí o ventrículo direito, usando baixa rotação do dispositivo e evitar o balanço muito positivo, né? Então, são condições que facilitam aí a disfunção do ventrículo direito no pós-operatório. E a anticoagulação acaba entrando depois no momento já no segundo, ali primeiro ou segundo pós-operatório, desde que o sangramento cirúrgico tenha sido resolvido, não tenha uma quantidade de sangramento cirúrgico importante, né? E aí, ambulatorialmente, como o Radisson colocou, a gente deixa a medicação para insuficiência cardíaca, de fração de ejeção reduzida, com inibidores do sistema renina-angiotensina, aldosterona, beta-bloqueador, eventualmente diurético se precisar, né? E com o foco aí em pacientes selecionados, talvez mais jovens, com cardiopatia dilatada, para tentar recuperar essa função ventricular e evitar a progressão da disfunção do ventrículo direito e anticoagulação também. Então, acho que era isso. Parabéns, Alisson, pela apresentação, foi excelente. Obrigado, Bruno. Doutora Silvia, quer falar mais alguma coisa? Eu acho que, complementando o que o Bruno falou, eu acho que a pergunta do Marcelo foi, acho que, muito apropriada, essa dificuldade da gente escolher ou saber decidir qual é o paciente que a gente ainda vai investir, pensar em alguma terapia avançada e pensar na palliação. Isso eu acho que é uma decisão muito difícil, né? Em alguns casos a gente realmente se depara com uma dificuldade de saber o que é o melhor. Eu acho que a gente tem que levar em conta realmente a viabilidade de órgãos, né? Os pacientes que têm aí chance de recuperação orgânica, a nutrição, o estado nutricional conta muito e, assim, entender como era a dinâmica dele, né? Qual era a participação dele, como era o dia a dia, se ele é realmente ainda uma pessoa, né, que tinha uma vida plena e que não tenha nenhuma outra condição que vá abreviar a vida. A gente tem que acabar pensando em outras doenças, né, principalmente em indivíduos idosos, que vai abreviar a vida dele e aí não vai compensar o investimento. Mas às vezes é uma decisão difícil em alguns momentos de saber, né? Às vezes esse limite é um pouco tênue e acho que acaba sendo uma decisão compartilhada entre a família e um ratinho, né? Cirurgião, clínico, cardiologista, terapia intensiva, todo mundo compartilha que não é uma decisão tão simples assim. E, novamente, aí, parabéns pela aula, Alisson. Obrigado, doutora. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Vamos encerrar então? Como é que eu faço para encerrar? Você encerra aí? Obrigado a todos pela presença. Obrigado.